Eu ainda tinha aqui, vamos lá experimentar, a ver se funciona. Queria fazer isso para também ter uma percepção do que é que vocês... só um momento. A ver se conseguimos avançar aqui no próximo. Porquê que escolheram este ateliê? Porquê que escolheram este ateliê? Vejam lá se conseguem responder. Se conseguirem responder, ótimo. Se não, avançamos, porque eu também queria ter uma percepção do que é que são as vossas expectativas. Conseguem escrever? Sim. Muito bem, por questões profissionais, por causa da minha profissão, sou cientista, interesse pelo conhecimento científico, ok, pela pertinência do tema. Muito bem. Recolha da última hora, gostei da resposta. Isso é o Espírito Santo a falar. Interpretação da Bíblia, para responder a algumas questões dos adolescentes, a questão da fé e ciência é uma questão que me interessa. Os adolescentes têm curiosidade. Muito bem, já fiquei com uma percepção do vosso interesse e a razão disto. Então, dizer-vos que este ateliê tem, de facto, a pretensão de ir vos dando algumas dicas. Mais que tudo, estes ateliês, quando os definimos, tinham este intuito de nos apropriarmos do que o texto diz. Mais que tudo é tentar ler o texto e perceber, no fundo, a direção que o novo diretório para a catequese nos dá. Por isso, quando pensarem neste ateliê, tenham em conta estes dois objetivos. Eu não vou propriamente esclarecer aqui propriamente dúvidas em temáticas específicas, mas é tomar em conta os princípios orientadores que o diretório nos vai dando, que são, com certeza, generalistas, mas uma vez que a maior parte de vocês também está ligado à ciência, ou uma parte considerável, pelo que eu vi, à ciência, o diretório não dá questões propriamente concretas, ou respostas propriamente concretas, mas dá-nos princípios orientadores. Como vocês viram há pouco na apresentação da Luísa, este tema encaixa-se justamente na segunda parte do diretório, no capítulo 10, onde trata, enfim, da questão da catequese nos diversos cenários culturais contemporâneos. A Luísa já os foi, no fundo, apresentando de forma genérica. O nosso, enfim, é este primeiro, a catequese e a mentalidade científica, nestes contextos traçados pelo diretório no âmbito sociocultural. Como já vos disse, estes textos, ou este texto, estes 4 ou 5 números, o que é que são 4, vão sublinhando alguns aspectos importantes nesta questão e vão-nos dando dicas na forma como é que tratamos esta questão. Como também já vos disse, não tira propriamente dúvidas, dá-nos princípios orientadores. No fundo, dá-nos a teologia catequética, que não é propriamente o conteúdo em si, mas são os princípios que nos podem orientar e que nos devem orientar. Eu creio que esta manhã receberam um fecheiro. Alguém não recebeu, só para ter ideia?
Todos receberam? Eu não recebi. Eu também não. Eu também não. Eu também não Eu também não recebi. Foi-vos enviado esta manhã, quer dizer, foi ontem à noite, um texto do diretório. Só para perceber, Eu recebi. vocês têm todos o diretório ou nem por isso? Não. Só tenho um formato Não digital. tenho. Pronto, mas ok. Eu tenho. São versão brasileira. Pronto, não interessa, desde que tenham depois e não se perturbam com, com a versão ser brasileira, para mim não há questão. É só para nós nos orientarmos. Então, o número 354, para quem tem, acompanho. Eu vou, entretanto, tentar colocar aqui o texto. Vou tentar colocar o texto do bate-papo para aqueles que não têm. Deem-me só um instantinho a ver se eu sei fazer isto. Então, no bate-papo, creio que acabou de ser colocado um ficheiro, um PDF, onde vem aí o texto. Portanto, para quem não tem e conseguir abrir, faça o favor para terem o texto à frente, porque, como já vos disse, o objetivo principal disto é que tenham contacto com o texto. Então, estamos já no 354 e diz assim o número. O contínuo progresso das ciências, cujos resultados são utilizados de forma massiva na sociedade, marcam fortemente a cultura contemporânea. Nós vivemos numa cultura marcada pela ciência. Se assim não fosse, eu não estaria aqui a falar convosco, não estaríamos a usar esta tecnologia que está ao nosso dispor, principalmente pelos avanços feitos na ciência. De facto, os homens, impregnados da mentalidade científica, perguntam-se como é que o saber científico se pode conjugar com os dados da fé. Isto é sempre a grande questão. Como é que a minha fé se conjuga com a razão? Como é que a minha fé não entra em contradição com a ciência? E acredito especialmente que quem trabalha com adolescentes sabe que a partir, por volta dos 10, 11 anos, começam a colocar estas perguntas relativamente a como conjugar aquilo que aprendem na escola com aquilo que lhes é ensinado na catequese. Parece que há dois mundos que são paralelos e que não se tocam, No fundo, o que aqui está a dizer é que esta mentalidade científica não é possível contorná-la, porque faz parte da nossa cultura. Especialmente no mundo ocidental, a ciência faz parte do nosso cotidiano. E perante isto, diz o diretório, continuando a ler o texto, afloram questões, diversas questões. As da origem do mundo e da vida, o aparecimento do homem na Terra, a história dos povos, as leis que governam a natureza, o caráter espiritual que torna a vida humana singular entre os outros seres vivos, o progresso humano e o futuro do planeta. São tudo questões que desabrocham necessariamente e que são fundamentais, porque não se pode fazer catequese sem tomar em conta, como já aqui foi dito várias vezes, a cultura própria dos nossos tempos. Por isso, estas 7 questões que o diretório nos desafia a tomar em conta são sempre questões que nos devem suscitar o interesse e também o estudo, porque há aqui questões que não são propriamente fáceis, mas que são necessárias serem abordadas. A Maria Luísa dizia isso há pouco,
relativamente, vamos falar disso um bocadinho mais à frente, relativamente aos textos que a Igreja dispõe sobre estas questões da fé e da ciência, nem sempre são fáceis, mas é bom que nós neles entremos, porque se ficarmos sem resposta perante as perguntas dos nossos catequizandos, ou um simples encolher de ombros, ou, enfim, um tentar mudar a conversa, não é de todo pedagógico e não é esse o caminho. Na verdade, diz o diretório, continuando, estas questões, enquanto expressão da procura de sentido, tocam a questão da fé e, por isso, interpelam a Igreja e nos devem interpelar a nós, enquanto catequistas. Vários documentos do Magistério tratam diretamente da relação entre ciência e fé. Há aí uns quantos, em nota de rodapé, uns quantos documentos que são referidos, mais à frente eu já falarei disto, mas o que é certo é que esta questão está aí e é uma questão pertinente. É uma questão pertinente. Quando nós entramos no ponto 355, é-nos dito aqui algo fundamental. Este mundo científico, ou esta imposição da ciência nas nossas vidas, nunca pode ser visto da perspectiva da fé como algo negativo, como algo que não tem sentido. Pelo contrário, a cultura científica, e é isso que diz aqui o número 355, a cultura científica é vista com bons olhos e não só é vista com bons olhos, como a devemos integrar neste caminho que vamos fazendo. É engraçado porque diz assim, em complemento do que aqui está dito no número 355, se vocês tiverem acesso ao Catecismo da Igreja Católica, que é um dos temas bastante desenvolvido neste diretório, o número 156 apresenta uma entrada sobre fé e a inteligência. Diz assim: o motivo de crer não é o facto de as verdades reveladas aparecerem como verdadeiras e inteligíveis à luz da nossa razão natural. Nós cremos por causa da autoridade do próprio Deus revelador, que não pode enganar-se nem enganar-nos. Contudo, para que a homenagem da nossa fé fosse conforme à razão, Deus quis que os auxílios interiores do Espírito Santo fossem acompanhados de provas exteriores da sua revelação. Assim, os milagres de Cristo e dos santos, as profecias, a propagação e a santidade da Igreja, a sua fecundidade e estabilidade, são sinais certos da revelação, adaptados à inteligência de todos, motivos de credibilidade, mostrando que o assentimento da fé não é de modo algum um movimento cego do espírito. Ou seja, a própria ciência não pode ser vista como algo inimiga da fé, pelo contrário, deve nos ajudar a entender os mistérios da fé. Porque, na verdade, a fé e a ciência são dois modos distintos de conhecimento que não se contradizem, pelo contrário, complementam-se. Então, dentro desta perspectiva que o número 355 nos dá, dentro desta perspectiva, nós percebemos que a fé e a razão devem se apresentar sempre como aliados e nunca como inimigos. Um dos documentos que aí está referido, que é a Fides et Ratio, Fé e Razão, que é do Papa João Paulo II, o Papa apresenta a fé e a razão como uma ave com duas asas que voa. Não é? Uma ave só consegue voar tendo duas asas. Não sei se alguém tem... Não é que as galinhas voem muito, mas elas conseguem voar. Elas com duas asas já não conseguem voar muito, mas com uma asa que é de todo impossível. Mas o que é certo é que uma ave para voar precisa das duas asas. E esta é uma das imagens que o Papa João Paulo II, o São João Paulo II, nos dá para entender a relação entre a fé e a razão.
são dois modos de conhecimento, torna a dizer, que não são antagónicos, pelo contrário, são complementares. A razão chega a um determinado ponto que já não pode falar, mas a partir desse ponto fala a fé. A fé fala até um certo ponto, a partir do qual já não consegue falar, mas a ciência consegue fazê-lo. E é nesta complementaridade que as duas se devem articular, a fé e a razão. Este número 355 fala-nos neste sentido e também os aparentes e também o próprio Catecismo da Igreja Católica nos diz isto. E depois no final deste ponto, há como que, eu vou ler, diz assim: os aparentes conflitos entre os conhecimentos científicos e alguns ensinamentos da Igreja devem ser esclarecidos em sede de exegese bíblica e de reflexão teológica, interpretando a revelação, aplicando uma correta epistemologia científica, esclarecendo equívocos históricos e iluminando preconceitos e ideologias. Portanto, reparem que, no fundo, o que o diretório nos está a dizer é que, perante estes conflitos, estes equívocos, estes preconceitos, estas ideologias que existem no âmbito da fé, no âmbito da ciência relativamente à fé, nós devemos procurar um sentido para essas coisas. Devemos tentar entender essas coisas à luz do que a revelação nos ensina. Eu, aí no PowerPoint que vos apresento, eu ponho aí uma apologia da fé, fazer uma apologia da fé. O que é uma apologia da fé? É fazer uma defesa da fé. Muitas vezes, as questões que os adolescentes nos trazem, às vezes nem são questões deles. Não sei, a gente daqui a pouco já vos dou espaço para falar, mas muitas vezes as questões que os adolescentes trazem nem são as deles, são as questões que são colocadas em casa ou até na escola ou pelos próprios professores, que têm muitas vezes um olhar sobre as questões da fé, que são olhares preconceituosos e ideológicos. E, portanto, fazem sempre uma leitura muito radical da ciência e absolutizam o espaço da ciência. E não pode ser. O número 355 fala-nos deste problema logo no início. Se vocês repararem, logo no princípio diz assim: mesmo reconhecendo os desvios ideológicos do reducionismo naturalista e do cientificismo, o que é isto? Isto não é mais do que esta propensão cultural que existe de reduzir o conhecimento apenas e exclusivamente à ciência. A fé não nos pode, na sua mentalidade, não nos pode dar respostas. E tal não é verdade. Tal não é verdade. Não podemos, neste caso concreto, absolutizar a ciência. Não podemos, não é caminho. Não é caminho. Porque nos reduz a perspectiva da vida, reduz-nos o horizonte que podemos ter sobre a nossa existência. Volto a frisar, a grande questão passa por um saber conjugar a fé com a ciência. E há formas de o fazer. Diz-nos também o diretório, no número 355, que eu vou ler: a técnica, fruto do engenho da pessoa, sempre acompanhou a história humana. As suas potencialidades devem ser orientadas para a melhoria das condições de vida e para o progresso da família humana. Todavia, enquanto acompanha e condiciona os estilos de vida, a técnica aparece influir na própria visão de ser humano. Há pouco a Luísa falava-nos
sobre as linguagens do mundo digital que afetam a nossa cultura atual. De facto, a técnica afeta a nossa cultura atual. Hoje vocês querem dar catequese, querem fazer catequese com os vossos meninos e são incapazes de o fazer, pelo menos como os princípios pedagógicos da catequese nos pedem. O primeiro deles é estarmos juntos. Mas a técnica que não substitui a presença, de alguma maneira, pode atenuar este limite, embora não substitua, e, como sabem, se calhar melhor do que eu, uma catequese dada pela internet ou por estas plataformas, raramente chega a ser catequese. É um encontro, pode ter sido um encontro de amizade, um encontro formativo, mas conseguir desenvolver o ato catequético através destes meios é sempre muito difícil, porque um dos princípios fundamentais é a presença, o estarmos presentes. Não há como estar presente, não há como estar presente. Do que estar aqui, vocês a verem apenas um ecrã, eu a ver um ecrã, vejo aqui 3 ou 4 pessoas porque não dá para ter mais, é tudo muito impessoal. A técnica permite o nosso contacto, mas não há como a coisa real, não é? Portanto, a técnica facilita, é verdade, a técnica ajuda, é verdade, a técnica afeta a nossa forma de olhar para a realidade, mas nunca podemos deixar de pôr a técnica ou a tecnologia no seu lugar. Continuando aqui a ler, diz assim: além disso, algumas aplicações da investigação tecnológica podem realizar uma transformação do humano em algo de inédito, por vezes sem avaliar adequadamente as consequências. Entre os muitos âmbitos da investigação, os âmbitos da inteligência artificial e das neurociências são âmbitos que aponta como problemáticos, e já o explico. Portanto, os âmbitos da inteligência artificial e das neurociências colocam questões filosóficas e éticas relevantes que é preciso nunca desconsiderar. A inteligência artificial pode ajudar as pessoas e, em alguns casos, substituí-las, mas não pode tomar decisões que só a elas competem, diz assim. Além disso, através das neurociências, um melhor conhecimento do corpo humano, das capacidades e do funcionamento do cérebro, ainda que sejam fatores positivos, nunca poderão explicar completamente a identidade pessoal, nem eliminar a sua responsabilidade diante do Criador. Portanto, a técnica, por mais que se desenvolva, nunca explica tudo. Nunca explica tudo. Há sempre uma dimensão que escapa. Tal como nós, ao fazermos catequese pelas plataformas digitais, há sempre qualquer coisa que escapa, porque a tecnologia não leva a mensagem por completo, a mensagem cristã. Da mesma maneira que isso acontece no âmbito da catequese, nós percebemos isso no âmbito mais lato da tecnologia. A tecnologia existe para nos servir, não é para nós ficarmos escravos da tecnologia, de todo. E nós percebemos que este é um limite da tecnologia, que a tecnologia nos substitua. A robótica, nós percebemos que cada vez mais se vai desenvolvendo, associada à inteligência artificial, e quando se vê aqueles filmes do futuro, há sempre alguns filmes que desenvolvem esse aspecto das máquinas tomarem conta de nós. Este é um real problema, de substituirmos o humano pela maquinaria, e não pode ser, é um limite. Mas, não obstante reconhecer esse limite, não podemos deixar também de reconhecer as vantagens que a tecnologia nos traz. Então, o número 357, no fundo, desafia-nos
a ter uma atitude. Nós, como catequistas, que atitude devemos ter? Que atitude devemos ter? Começa logo o número 357. Nos seus percursos habituais de catequese, o catequista terá em conta a influência que a mentalidade científica exerce sobre as pessoas. Muitas vezes, persuadidas por algumas teorias apresentadas de forma aproximativa, com a complicidade de uma certa divulgação científica pouco cuidada e, por vezes, também de uma pastoral inadequada. Às vezes, os nossos grandes problemas perante as questões que nos trazem é que estamos inadequados para responder, ou porque não estudamos bem os assuntos, porque não queremos saber, ou porque não temos qualquer interesse. Mas aqueles que vamos transmitir a fé, a mentalidade deles, nunca nos podemos esquecer, a sua mentalidade é uma mentalidade científica. E por isso, se bem queremos alcançar o objetivo da catequese, que é levar e pôr em comunhão cada catequizando com Jesus, não podemos esquecer as pessoas que nós temos à frente, que estão trespassados por esta cultura científica. E por isso há temas fundamentais que não nos podem passar ao lado. Não nos podem passar ao lado. Aqui no número 357 diz claramente a meio assim: por isso, a catequese deve saber suscitar questões e introduzir temas de particular relevo, como a complexidade do universo, a criação como sinal do Criador, a origem e o fim do ser humano e do cosmos. Portanto, estas temáticas não nos podem passar ao lado. Não nos podem passar ao lado. E devemos investir na nossa formação, mesmo que sejamos de letras e que pouco percebamos de ciências. Há coisas simples que nós podemos aprender e que podemos, nas quais nos instruir para estarmos mais aptos a desempenhar o nosso papel de catequistas e de esclarecer as dúvidas dos nossos catequizandos. De facto, a catequese tem como este objetivo, que a Maria Luísa há pouco dizia, levar ao conhecimento e esclarecimento à luz da revelação e de Deus. Nós temos que ter este intuito de esclarecer, de levar ao conhecimento das coisas cotidianas da vida, iluminadas pela luz da fé. Este é um elemento fundamental e também que, muito de acordo com aquilo que me responderam há bocado, porque é que escolheram este ateliê, também percebo que é vosso desejo acertar. Então, colocava aqui, abria aqui a possibilidade de nós falarmos, uma vez que também não somos assim tantos, melhor, somos muitos, mas acho que com alguma calma e com alguma serenidade podemos falar e podemos partilhar quais são os temas ligados à ciência que mais nos desafiam. Portanto, todos nós, de alguma maneira, quer pessoalmente, quer pelo trabalho que podemos desenvolver na catequese, vamos tropeçando em temáticas no âmbito da fé e da ciência que são difíceis de contornar, ou que muitas vezes temos dificuldade em responder. Então, no fundo, abria a que vocês pudessem partilhar os vossos problemas, os vossos desafios que sentem perante esta temática, e se pudessem dizer, especialmente no que toca à vossa relação de esclarecimento com os vossos catequizantes, puderem dizer as idades que isso acontece, tanto melhor. Então, quem quiser falar, só peço que falemos um de cada vez, claro, e que depois os restantes mantenham os microfones desligados.
Pode ser um de cada vez. Posso eu. Força, Maria. Só para dizer que ao longo dos muitos anos de catequese que vou tendo, passei já por diversos anos, mas surge quase sempre ali no quinto catecismo, que tem a ver com a criação do mundo. Pronto, eles vão para a escola, para o quinto ano, e aí aparece a origem da vida e é-lhes dada uma dimensão completamente diferente. Portanto, é assim o primeiro embate. E depois, já com os adolescentes propriamente ditos, ali nos sétimos, oitavos, começa muita questão, agora mais do que nunca, não é? Da ideologia do género, levantam também a questão da eutanásia, o que é que a Igreja diz, o que é que, porque é que não, porque é que sim. Pronto. E não digo muito mais para dar a palavra ao. Ok, obrigado. Então posso eu agora? Olá, Padre Rui. Olá. Como a colega acabou de dizer, é verdade, quando nós começamos a falar da criação do mundo, surgem logo as perguntas de o que está aqui não está certo, não corresponde à realidade, porque é que aqui se diz que Deus criou o mundo se nós sabemos que não é verdade, porque não é isso que nos ensinam na escola, e depois, também nessas idades, que texto. E depois passa também um bocadinho nos adolescentes, que é o que eu tenho agora neste momento, os sétimos, oitavos, nonos e décimos catecismos, também eles começam a dar a evolução, começam a falar da evolução e não conseguem relacionar aquilo que têm na escola com aquilo que nós lhes fornecemos na catequese. Eu sei que, no meu caso, eu tento abordar a questão, como sou da área de ciências, um bocadinho por esse lado, mas muitos não ficam assim convencidos. Quando nós lhes dizemos, e perdão se estiver a dizer as coisas, quando nós lhes dizemos que eles devem interpretar a leitura da criação do mundo como uma metáfora que é perfeitamente, e que nós podemos, em termos científicos, validar aquilo que está na Bíblia, não é? Que quando dizem que Deus criou o mundo, primeiro as águas, depois os peixes, em termos evolutivos, foi mais ou menos isso que aconteceu. Mas mesmo assim, eles não conseguem, não se chega lá. Muitos deles, parece que há ali uma barreira, não é? Deste enculturamento na escola, que é isso mesmo, não é? Mesmo quando dizemos que as maior parte das teorias científicas foram padres católicos, o Big Bang, o Mendel, essas coisas todas, quando referimos a força da Igreja nas ciências, eles têm esta ideia de que a ciência e a Igreja andam de costas viradas e, portanto, uma coisa com a outra não podem andar de mãos dadas, têm que andar de costas. E é isso mais ou menos que eu sinto a nível da catequese. Que outras temáticas querem partilhar que são problemáticas que, neste âmbito da fé e da ciência? Eu gostava de... Não sei se posso ouvir... Maria Antónia? É? Exato, sou eu. Logo, básico, eu recordei-me agora há pouco de uma situação, logo no primeiro catecismo, de que uma criança me colocou. Ele tinha uma professora não crente, vamos lá, e quando nós dizemos Deus está no meio de nós, Jesus está no meio de nós, ele vem com esta situação. Quando na escola põe o dedo no ar, a professora disse: baixa o dedo porque tu dizes que Jesus está no meio de nós e ainda lhe furas um olho. E é uma situação complexa, porque depois, na realidade, eles, e no seguimento do que é que foi aqui dito, já depois mais tarde em relação à criação, eu penso de alguma forma eles até encaixam, que o livro do Gênesis é uma forma poética de descrever a criação e que o objetivo é que saibamos que Deus está no início de tudo e por aí fora, e eles mais ou menos até encaixam. Mas depois acho que falta-lhes pormenores. E esses pormenores eles encontram, penso eu, muito na escola. Aquelas questões bem respondidas, começou de um átomo, não sei o quê, uma evolução que nós não somos capazes de dar e depois acaba por se perder. Portanto, a vivência
enfim, da fé e na catequese teria que passar por ir mais além disso. Não será tão importante essas questões, mas depois sentir a existência de Deus no geral, no dia a dia, nos sentimentos. E depois a questão da inteligência artificial e estas questões novas que se colocam agora, biologia de género, a eutanásia, o sofrimento, por aí fora, portanto isto levanta questões que nunca mais acabam. Pronto. Eu queria tanto também fazer aqui a questão do surgimento do homem. A história diz que o homem surgiu do macaco, depois vem aqui os hominídeos, mas diferente já da religião que diz que o homem foi formado. Então também uma das questões que surge aqui e que leva muito este espaço entre a fé e a razão. Então diria também que fosse abordado. Agora, não sei se posso. Posso intervir? Sim, Carla. Desculpe. Pronto. Eu, por acaso, em relação a esta temática, acho muito interessante e ontem até tive, lá está o tal aprofundamento, fez ontem anos que o professor Agostinho da Silva nasceu e estive a ler um bocadinho e tem umas teorias bastante interessantes em relação a Deus e isto do absoluto. A questão, acho que aqui que se vai cada vez mais ver, e na adolescência igual, tem a ver realmente com o facto de toda a nossa realidade ser o antropocêntrico, né? Desde que acabou a Idade Média, que é o homem como centro. E a ciência pensar-se ser o absoluto e não Deus ser o absoluto. E penso que aqui a nossa formação terá, e é isto que eu procuro realmente, é que me respondam como é que eu posso, porque não posso, como é óbvio, como a ciência também nunca vai poder fazê-lo, como é que eu explico que o absoluto é Deus e que Deus tem tudo, inclusive é no silêncio. E não é a ciência que é o absoluto, mas sim a entidade que nos criou. Portanto, fazermos voltá-los ao teocêntrico e não ao antropocêntrico, que acho que é aí que está o cerne da nossa existência. Muito bem. Eu tenho só mais uma questão para o Padre Rui, não sei se posso. Sim, sim. Sim. Foi um adolescente que me pôs esta questão e a questão pronto, ficou-me na cabeça e ainda bem que tenho esta oportunidade para a fazer. Foi a seguinte, se Deus é o absoluto e que nos dá os dons, porquê que não dá os dons aos cientistas para... estávamos na altura da pandemia, pronto, para descobrir a vacina, ainda não estava, portanto, completamente descoberta. Ou seja, porquê que não dava os dons aos cientistas logo e fazia, portanto, sofrer, entre aspas, sendo misericordioso. Não sei se posso intervir. Tentei responder, mas eu gostava de ouvir outras opiniões. Nós estamos quase a acabar o tempo, não vai dar muito. Não dá Paula, para responder, um dia temos que combinar e falamos. Nós estamos a lançar mais questões, temos 10 minutos. Eu queria só também aqui particularizar, porque já se falou aqui na questão da ideologia do género, e muitas das vezes ouvimos dizer que Deus não tem propriamente um género, portanto pode ser homem, pode ser mulher, porque, pronto, na verdade Deus é absoluto e é o Deus Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, mas que depois da morte, portanto todos nós somos espírito, perdemos o nosso corpo, e uma das coisas que às vezes as questões surgem nesse sentido, de que se nós agora somos homens ou mulheres, mas
isso não é muito relevante, porque quando pronto, passarmos para outra dimensão de vida, não vamos ter corpo sequer, e Deus também não tem a identidade, e portanto, ou seja, isso é quase como que uma justificação que apresentam para a questão da ideologia do género, porque não é importante ser homem ou mulher, importa é o espírito que está por trás de nós. E acho que este é um aspecto que também gostaria de que fosse aprofundado para nos dar, claro que nós damos as nossas respostas que pensamos, mas gostaria de ouvir também a opinião do Padre Rui, qual é que era a resposta mais correta que nós poderíamos dar neste aspecto. Obrigada. Então, eu não vos quero defraudar neste ateliê, mas eu recordo-vos, no início comecei por vos dizer que não vinha tirar dúvidas, não é? Relativamente a determinadas temáticas, o que é curioso, porque as questões que vocês trazem são questões de facto que são um desafio à nossa inteligência para as entender, entre aquilo que diz a realidade e aquilo que diz, como é que se diz, diz a nossa fé. Creio que daquilo que vocês estão a dizer, o que é que... Deixa-me só partilhar aqui o ecrã, acho que podemos já fazer isso, e eu assim também já partilho convosco uma outra coisa para irmos já avançando. É aqui. Existe a nível do Vaticano o Observatório, não sei se vocês já ouviram falar do Observatório do Vaticano. É um centro científico que existe, ao qual está associado esta fundação. Se vocês conseguirem lá ver, portanto, www.vofoundation.org, e depois na temática... O senhor Padre não se importa de copiar o link e colocar no bate-papo, se faz favor? Sim, senhora, com todo o gosto. Obrigada. Tem razão. Portanto, a ver se eu sou hábil o suficiente. Tem que stop. E pronto. Então, aqui neste site... Esperem lá só um bocadinho. Gabriela? Sim, Padre Rui. Eu não estou a conseguir... Eu pus para... Será que a Gabriela consegue... Espera aí, que eu já vou tentar, porque eu tenho permissões. Está bem, já vou tentar. Ok, é que eu não consegui agora, não sei porquê, não estava a conseguir. Se conseguir reenviar... Então, neste site do observatório desta fundação, vou partilhar convosco o ecrã. Só um instantinho. Então, neste site, vocês podem... É verdade que ele está em inglês, mas se repararem do lado direito, pode selecionar, e o Google Tradutor não faz a tradução, as melhores traduções, mas entre o não conseguir ler nada e ler alguma coisa com sentido, é melhor por o Google Tradutor. Mas se vocês repararem, este site tem diversas temáticas com algum interesse, em que fala sobre a história da Igreja e a ciência, na atualidade a ciência e a Igreja, a ciência, a teologia, a filosofia. Muitas das questões que vocês colocaram, era isso que eu ia dizer há bocado, estão neste plano, ciência, teologia, filosofia. Por exemplo, a Helena há pouco estava a falar da questão de um Deus ter género ou não ter, de como é que... Isso é uma questão mais teológica. Nós dizemos que quando morrermos e ressuscitarmos vamos ter corpo.
E vamos ter o corpo perfeito. Imagine, diga lá isso aos seus adolescentes. Eles vão ter o corpo perfeito quando ressuscitarem. Seja lá isso o que for, eu não sei o que é o corpo perfeito. Mas o que a teologia nos ensina é que nós vamos morrer, claro, a ciência diz-nos isso. Não precisamos da teologia para nos dizer isso. Vamos morrer. Temos uma dimensão espiritual, mas nós não nos entendemos sem a nossa dimensão corporal. E, portanto, o género é uma questão fundamental. E isso responde-nos Jesus após a morte, a ressurreição. Ele tinha corpo. Mas isso era um tema só para um interdiocesano. A questão da ressurreição. Mas tem a ver com isto. Mas dizer que estas questões estão sempre nestes âmbitos da ciência, da teologia, da filosofia, na relação destas três coisas, porque elas podem se iluminar mutuamente. Pronto, aqui há diversas temáticas que podem ser desenvolvidas, a vida e o universo, a cosmologia, a questão do Galileu, que muitas vezes estão sempre a jogar à cara o julgamento do Galileu, que é um bocado anacrónico, porque quem entra na história percebe com certeza que há culpados, óbvio, mas as coisas não são tão lineares nem tão simples quanto muitas vezes nos apresentam. Depois, pronto, há aqui estas diversas temáticas que nos podem ajudar na nossa própria formação nestes âmbitos. E que este é um único site que está ligado ao Vaticano, que eu acredito que a maior parte de vocês nem sabia, que o Vaticano tinha um observatório. E a determinada altura, digo-vos, quem vai ver a história deste observatório, a determinada altura estava na vanguarda da física, mas poderão depois explorar isto, vale a pena. Rui, já está no bate-papo o link. Muito bem, obrigadíssimo. Então, dizer que justamente este número 357 estimula-nos a que estudemos estas coisas. Há séculos que a Igreja se debate nisto. Há séculos. Quando nos vem com conversa que a Igreja é completamente irracional, isto é desonestidade intelectual. Porquê? Porque se há instituição a nível mundial que sempre promoveu o conhecimento, a ciência, etc., etc., é a Igreja Católica. Portanto, e já vos mostro daqui a pouco um rol de cientistas ligados à Igreja que foram importantes para o pensamento científico atual. Dizer que nós nunca podemos olhar para estas questões, e isto é que gostava que ficasse na vossa mente, como se isto fosse, não podemos olhar para esta questão com complexos. Vão falar de um tema que são as sombras da nossa Igreja. Não. Se calhar as sombras são nossas, porque não as conhecemos. E por isso este número 357 é um número que nos estimula a estudar estes temas. É um número que nos desafia a olharmos para estas questões da fé e da ciência não como um problema, mas como um desafio. Há pouco dizia-vos isto também. A fé e a ciência são modos de conhecimento diferentes. Isto é como os sistemas operativos. Há quem goste da Apple, há quem goste do Windows. Não é? São formas diferentes de trabalhar no mundo da informática. Cada um tem as suas potencialidades e cada um aplica-se a determinados âmbitos que não se podem substituir. Mas a fé e a ciência são fontes de conhecimento distintas, que não são inimigas, nem estão divorciadas. E nós devemos aprender a colocar cada uma no seu lugar. E muitas vezes o problema é esse, é que ou colocamos a fé e torna-se rainha do sítio e não há espaço para mais nada, e estamos, no fundo, a cair num fideísmo, ou então absolutizamos a ciência e não há espaço para a fé. E estamos aí, enfim, naquilo que se falava há pouco, desta mentalidade ideológica
e redutora sobre a verdade. Tanto a ciência como a fé procuram uma só coisa. Sabem qual é que é? A verdade. A verdade. E nós não podemos nos sentir complexados perante a ciência nem perante a fé, porque os dois âmbitos procuram a verdade e nós temos que ir procurar a verdade. A fé com as ferramentas que lhe é própria e a ciência com as ferramentas que lhe é própria. Mas não se podem apresentar como opositoras, mas como aliadas. E o nosso conhecimento enquanto educadores na fé tem que ser bem alicerçado nestas matérias. E há materiais para isso. Ainda gostava de rapidamente, temos poucos minutos, mas ainda gostava de partilhar convosco aqui uma parte aqui do site, muito giro, que é esta parte justamente, onde é que está? Religious Scientists. Há uma lista aqui de cientistas ligados à fé. Por exemplo, quem é que já ouviu falar de uma Maria Gaetana Agnesi? Eu nunca tinha ouvido falar. É uma mulher muito interessante. Temos o André-Marie Ampère, ligado à eletricidade, o Benjamin Banneker. Gostava de vos falar, há aqui uma lista imensa de gente, a ver o Nicolau Copérnico, que já ouviram falar certamente, o Galileu Galilei. Gostava de vos falar aqui de alguém muito concreto, que é o Georges Lemaitre. A ver se eu encontro, está nos elos, aqui está. Quem é que é este Georges Lemaitre? Muitas vezes a gente fala da teoria do Big Bang como a grande opositora da catequese. E não, quer dizer, quando vamos à origem desta teoria, encontramos este padre, um padre jesuíta, físico, que foi um dos arquitetos desta teoria, e não foi por isso que ele deixou de ser padre e deixou de ter fé. Pelo contrário, o seu saber científico ajudou a entender melhor a realidade onde nós vivemos. Isto foi só como é que se diz, um appetizer, como dizem as inglesas, só para vos desafiar o vosso espírito de curiosidade sobre estas matérias, e a internet tem imensa coisa. Claro que temos que filtrar, temos que aprender a filtrar, por isso fui buscar aqui um site que é idóneo, que mais não seja pelo seu nome, mas que tem idoneidade e que nos pode dar grandes pistas para tratarmos e lidarmos com estas questões. Bem, já terminando, ainda não me disseram nada da outra sala principal. Gabriela, não sei se lhe disseram alguma coisa. O Fernando Padre já... Rui, vamos fechar, pode ser? Pronto, eu não tinha visto o Fernando. Eu agradeço, eu só queria agradecer muito este